Eu queria chamar aqui a Luciana Campos, gerente de Relações Institucionais do Itaú. Obrigado, Luciana. Queria chamar também o Cássio França, secretário-geral do GIF. Obrigado, Cássio. E a Cristiane Krausev, que é gerente sênior de Gestão de Conhecimento e Parcerias no Pacto Global da ONU Rede Brasil. Obrigado, Cris. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Bom, a mesa, né, a gente está falando de contribuição do investimento social privado para a agenda ESG. A ideia é a gente debater um pouco isso. E eu começo, acho que, né, trazendo um pouco dos achados, o principal achado, como o Marcelo disse, se a gente tivesse que dar um headline aí para o que a gente trouxe do estudo, são de que as práticas de investimento social privado, elas estão figurando nos últimos 3 anos entre as 10 primeiras colocações dos tópicos, né, que mais influenciam o desempenho em sustentabilidade. Se a gente olhar em números mais detalhados, a gente tem em 22, ela foi a segunda maior correlação, né, entre os tópicos, entre 59. Em 23 foi a quinta entre 63 e em 24 a sexta entre 59. Né? Então, eu acho que é uma evidência bem forte, né, do impacto que o investimento social privado causa na agenda ESG. E isso nos leva à ideia de que, enfim, uma estratégia de investimento social privado conectada à estratégia, evidentemente, de ESG da empresa, ela tem uma capacidade de impulsionar de maneira muito forte, né, a materialização do propósito da organização, de responder aos desafios dos negócios e principalmente o que é interesse evidentemente nosso do terceiro setor, que é impulsionar e aumentar o impacto gerado pelo investimento social privado. Né? Então, acho que a ideia hoje aqui, com os nossos convidados, é discutir um pouquinho isso, de como essa conexão entre o investimento social privado e o ESG não é uma tarefa fácil, evidentemente. Parece óbvia a necessidade disso acontecer, mas nem sempre na prática isso é tão fácil de ser executado. E a gente vai refletir um pouquinho aqui hoje, então, sobre como esses achados do estudo podem, de alguma forma, contribuir também para a gente cada vez ter um olhar mais estratégico em cima do investimento social privado e a conexão dele com a agenda ESG. Eu só queria lembrar que ao final a gente vai passar os microfones, vão ter tempo de perguntas para os convidados. Ao final aqui do evento, dessa primeira etapa aqui de falas, a gente vai abrir um pouco para vocês também, tá bom? Bom, eu queria começar, obrigado novamente aos 3 pela presença. Eu vou começar com a Luciana. Luciana, é evidente que eu quero um olhar mais macro teu, acho que sobre os achados, né, que tem muita coisa interessante aqui para a gente discutir, então acho que antes de mais nada uma reação inicial ao que a gente viu aqui no estudo, mas eu acho que tem um ponto específico que se conecta muito ao Itaú, quando a gente fala que a performance no B3 para empresas que, de alguma forma, se envolvem em agendas coletivas e na execução de políticas públicas, né, de uma maneira coletiva, seja com comunidade, com agentes públicos, com o poder público, ela é significativamente melhor do que aquelas que respondem não a esses processos, né? E a gente sabe que parte do posicionamento do Itaú Investimento Social Privado considera esses elementos. Então, se você pudesse trazer alguns exemplos disso para a gente e também explorar um pouco como essa abordagem, né, se conecta com esse alinhamento entre ISP, Investimento Social Privado, e a agenda ESG do Itaú. Bom, primeiro, Marcos, super obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, parabenizar o IDES pelo estudo, a Price, né, por ter apoiado aqui. Agradecer também aqui a presença, né, a parceria, né, do Cássio e da Cris nessa conversa, que super se complementa. A gente é parceiro muito do IDES, do GIF e do Pacto também. Inclusive, olhando aqui o estudo, lendo o estudo, também refleti muito sobre os trabalhos que a gente tem feito em conjunto com o IDES nos últimos anos, né? Porque a gente tem se provocado muito enquanto banco. Qual é o caminho, qual é a responsabilidade do investimento social privado de uma organização? Então, a gente tem trabalhado nisso, né, com o Gabriel, com o Marcelo, nos últimos anos. Tivemos conversas profundas sobre isso, né, pessoal? E aí, falando um pouco como que a gente tem realizado, e vendo esse estudo, eu vejo que, sim, temos muitos desafios, mas a gente tem se proposto a caminhar nesse sentido, dessa aproximação. Porque eu entendo que essa aproximação que ela tem de rico é que a organização traz um conhecimento daquilo que ela sabe fazer de melhor e como que ela dialoga, então,
com terceiro setor, sociedade, governo, academia, de temas que ela também conhece. Né? Então, a gente tem feito muito essa reflexão interna dentro do banco. O banco ele trabalha com várias agendas. O nosso investimento social privado ele é bem amplo. Então, desde questões de direitos humanos, diversidade e inclusão, mobilidade, longevidade, esporte, educação. Então, é uma trajetória aí, longa. Né? Além da própria investimento social privado do banco, a gente tem a nossa filantropia de institutos e fundações, mas a gente se concentra nessas temáticas dentro do banco. Eu gostei muito de um termo que vocês usaram, que é filantropia estratégica, né? Porque isso traz esse lugar dessa filantropia que apoia, ponto, para uma visão mais de construção, de uma coisa perene, de uma coisa que impacta e muda o cenário. Né? Então, não é simplesmente colocar dinheiro, mas como você constrói uma transformação social. E o Brasil, enfim, vou repetir também o que está no estudo, extremamente complexo, muitas questões de desigualdade para serem trabalhadas, então escolher quais são os temas já é um desafio. Eu vou contar um pouco dentro dessa agenda de alguns temas que a gente vem construindo. Um é o Itaú Viver Mais, é uma agenda que a gente trabalha longevidade. Então, todo mundo aqui provavelmente sabe que a questão de longevidade no Brasil, não no mundo, mas no Brasil particularmente, ela é urgente. Em 20 anos a gente vai ter, 30 anos a pirâmide invertida, uma questão econômica super relevante. Então, o Itaú Viver Mais ele trabalha o desenvolvimento de política pública com vários atores. Então, a gente trabalha com a academia, então, diferentes estudos de como que a gente pode olhar de forma transversal o envelhecimento, por exemplo, do Brasil, porque envelhecer no Brasil não é igual para todo mundo. Então, a gente provoca a academia, uma série de estudos, e a gente leva isso depois para o poder público para pensar em política pública. Né? A gente também trabalha com os conselhos dos idosos, são mais de 30 conselhos, e a ideia é essa, como que a gente, por meio de metodologia e por meio de indicadores públicos, ajuda na formação dos conselhos. Então, o que a gente não quer é criar dependência, mas a gente quer que... A gente muitas vezes fica 3, 4 anos com os conselhos de idosos, tanto municipais quanto estaduais, para que aquele conselho se fortaleça, consiga usar os recursos, consiga ter acesso a dados, consiga andar sozinho. Né? Nosso objetivo é ter começo, meio e fim nessa ação. Então, essa, por exemplo, é uma ação onde a gente dialoga poder público, academia, atores locais, né, porque a sociedade civil também faz parte dos conselhos. Né? Então, essa é uma agenda, um exemplo para dar, e tudo isso com resultado. Tudo isso com indicadores de acompanhamento de cada etapa que a gente tem, né, e com parceiros locais, que é um outro ponto que vocês trouxeram aqui. Acho que esse é um ponto que eu queria destacar. Cada vez mais a gente tem se preocupado e tem estudado como que a gente pode trabalhar investimento social privado fora do eixo Rio-São Paulo. Né? Quando a gente olha os volumes, a gente ainda tem uma concentração considerável, né? Rio-São Paulo, Sul-Sudeste, e uma dificuldade, muitas vezes, em levar investimento social privado para Norte, para Nordeste. Então, a gente vem, há alguns anos, né, meu time está aqui, trabalhando para fortalecer redes locais. Então, a gente começou com o esporte ano passado, a gente vai continuar esse ano, trabalhando para fortalecer redes, para que essas redes em Norte e Nordeste consigam acessar recursos incentivados da Lei do Esporte. E aí não é para acessar só recursos do Itaú, né? É para acessar recursos da Lei de Esporte como um todo. Mas a gente entendeu que não adianta só ir lá buscar um projeto, não, a gente tinha que ajudar alguém a ajudar os projetos da região a se fortalecerem, a poderem escrever um edital, a poderem, enfim, montar, formalizar uma organização, né, para acessar esses recursos. Então, esses são alguns caminhos. E como é que se conecta, então, com o nosso negócio? Né? Voltando lá para a agenda de Longe Viver, a gente tem conversado muito com o negócio. Fala, gente, a população está envelhecendo, nossos clientes estão envelhecendo. Como é que a gente vai dialogar com essa população? Né? E tem uma questão muito séria, que é a digitalização e segurança, por exemplo. A gente sabe que está todo mundo aqui exposto a questões de fraude, mas quando a gente pensa numa população... Tem ainda mais material para o Itaú. Mais material para o Itaú, é ainda mais vulnerável. Então, por exemplo, a gente criou agora, com um parceiro do terceiro setor, um curso de WhatsApp, que é acessível, que a gente está distribuindo Brasil afora, distribuindo, inclusive, junto com o poder público em algumas localidades, para que, enfim... pessoas 50 a mais, mas eu não tenho 50, mas também fiz, tenham acesso a essa informação. E aí sim a gente pega um tema que é material para o banco, um tema que tem impacto social, um tema que impacta governo,
que impacta a segurança pública, e a gente consegue amarrar tudo dentro de uma agenda de investimento social privado. Gente, eu poderia dar muitos exemplos. Eu escolhi essa agenda porque eu acho que essa é uma agenda transversal, né, que conecta aqui com vários atores. Mas, enfim, eu convido vocês a conhecerem o nosso relatório, né, ESG. Lá tem detalhado todas as agendas que a gente tem também. Deixo aqui aberto o meu contato para quem quiser dialogar sobre esse tema e sobre outros temas que a gente tem dentro da nossa agenda de investimento social privado. Mais uma vez, super obrigada. Imagina, a gente que agradece, Luciana. Aí, é muito bacana quando você fala também dessa necessidade de sair desse eixo, não é nem Rio-São Paulo, mas talvez esse foco no Sudeste, é algo que a gente dentro disso tem conversado bastante também, a necessidade de levar o investimento social privado, as práticas de investimento social privado, a estratégia conectada ao ISP para além, né, da região Sudeste. É um desafio nosso também, e é muito bacana saber que o Itaú tem isso como desafio. A gente conversa mais sobre isso depois, posteriormente. Muito bacana. Obrigado. Cássio, eu queria, enfim, olhando os achados do estudo, né, e considerando todos os institutos, fundações, fundos corporativos, empresas que fazem parte hoje do GIF, né, eu queria entender um pouco como que você tem observado essa relação entre a estratégia de investimento social privado e eu não vou nem falar alinhamento, eu vou falar conexão com a agenda ESG, né? E isso à luz do estudo, dos dados que a gente trouxe aqui. Nos bastidores, a gente conversou um pouquinho disso, né? Do quanto o alinhamento é algo de fato tão necessário, se a palavra alinhamento é a palavra correta, se conexão talvez não seria algo mais cabível dentro desse cenário, mas enfim, queria te ouvir um pouco em relação a isso, à luz dos dados que a gente trouxe hoje aqui. Obrigado, Marcos. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com a Lu e com a Cris aqui. Super obrigado. Obrigado, IDES, pelo convite. Movimento Bem Maior, queridíssimos, a PwC e a Comunitas. Bom, eu sou o Cássio, eu estou secretário-geral no GIF. O GIF é a Associação da Filantropia no Brasil, do Investimento Social Privado. Aproveitando aqui para usar o termo veículo filantrópico. Então, são os veículos filantrópicos que fazem parte do GIF, institutos e fundações, fundos e empresas também. São 170 associados hoje. Certamente, se não são todos os maiores, mas é um range muito grande de organizações que estão no GIF. 4 segmentos: as famílias ricas desse país, que têm institutos e fundações, os independentes, a gente chama de independentes aqueles que captam e doam. Tem vários fundos que são assim, mas também tem universidades que estão no GIF, porque tem programas de microbolsas ou de bolsas. E tem a família corporativa, que a gente chama, que são institutos e fundações corporativos, que é a maior fatia dessa pizza, e empresas que não têm os veículos filantrópicos, mas também fazem filantropia. Então, é esse conjunto aí que chega a 170 organizações, que somados o volume de investimento social privado no país dentro do GIF é de 5 bilhões de reais por ano. Então, $1 bilhão por ano. É um recurso que não é desprezível, mas certamente poderia ser muito mais, tendo em vista a quantidade de corporações que a gente tem aqui e a quantidade de bilionários que o nosso país tem. Portanto, como a gente tem pouco incentivo para ter institutos e fundações comparados a esses incentivos que estão no exterior, digamos que são bravos guerreiros, bravos e bravas guerreiras. Mas, mesmo assim, poderiam doar muito mais, investir muito mais. E aí eu vou pegar um gancho em relação ao estudo que é muito interessante. Estão muito de parabéns, porque nos traz coisas que a gente trabalha nesse sentido, mas os dados sempre nos ajudam a fazer afirmações, para além das declarações que a gente costuma fazer. Está evidente que tem um jogo do ganha-ganha das empresas com investimento social privado. Né? Isto é um jogo do ganha-ganha. Investir nisso faz com que a sua marca seja mais interessante. Portanto, esta prática tem que ser feita de maneira mais comum e corrente do que é feita hoje. Algumas observações em relação a isso. Eu me lembro muito, eu gosto de fazer uma certa comparação entre o investimento social privado e a cooperação internacional.
Nosso país já teve muita cooperação internacional para quem trabalha com o terceiro setor, que trabalha com as organizações que estão no território. Foi uma fonte fundamental para a sociedade civil brasileira ser uma sociedade civil exemplar comparado com os países da América Latina e com vários outros países. Não tem nenhum estudioso que vai falar que as organizações da sociedade civil brasileira não são organizações interlocutoras do Estado à altura do que o Estado precisa, seja para fiscalizá-lo ou para complementar suas políticas públicas. E mais, provavelmente não tem nenhuma política pública no país em que não tenha tido uma participação ativa das organizações da sociedade civil. O nosso maior exemplo, que a gente se orgulha, nosso Sistema Único de Saúde, certamente não teria saído do papel se não fosse todo o movimento sanitarista nesse país. Então, ter uma sociedade civil forte significa ter uma democracia forte. Só que a sociedade civil, as ONGs, quase que por definição não tem recurso próprio. Alguém tem que investir nas organizações da sociedade civil. E assim foi com a cooperação internacional durante muito tempo. Se a cooperação internacional tivesse feito a pergunta, o que eu estou ganhando com isso, talvez a gente tivesse muito menos organizações da sociedade civil forte hoje. Ou seja, a aposta que tem que ser feita é uma aposta na democracia também. O estudo ele é excelente porque mostra que, além de ter o sentido final disso, um fortalecimento da democracia brasileira, significa que as empresas também ganham. Então, eu acho que é um bom casamento de ganha-ganha aí. Agora, uma vez que tem este casamento, a gente não pode ser pouco pretensioso em relação ao que vai fazer. A gente fala no GIF, se você está fazendo investimento social privado, não faça pela metade. Faça de tal maneira que a gente aumente a equidade racial nesse país, aumente a justiça social nesse país. Porque fazer pela metade é relativamente fácil. É relativamente fácil. E mais do que isso, precisa de muito dinheiro para manter esse país como ele está, ironicamente falando. E pode ser que o investimento social privado também entre nessa chave. Ainda que você se beneficie por fazer investimento social privado, se você não quiser enfrentar as estruturas de desigualdades desse país, vai ser excelente para as empresas, pode ser excelente para as empresas e talvez não seja excelente para o país. Por isso que fazer investimento social privado com um grau de exigência altíssimo, que é o que a gente tenta fazer com os nossos associados, que a missão do GIF é praticamente ampliar as capacidades do investimento social privado para atuar no país, faz todo sentido. Então, o estudo ele é excelente, mas tem vários aspectos que a gente tem que ser ainda mais exigente. Estou vendo aqui esse relógio que não para de correr. Tem 1 minuto. Temos ainda 1 minuto, 2 minutos. E eu vou falar aqui alguns temas que me tocam particularmente. Uma vez que eu já falei que é ótimo o estudo, que bom que investimento social privado faz bem para as empresas, que está tudo certo, é isso aí, vamos aí, pessoal, está todo mundo no caminho certo, vou falar um pouco da parte vazia do copo também, porque eu acho que nos ajuda a crescer, a olhar com criticidade. Há uma coisa muito importante para a gente ficar atento. O relacionamento com a comunidade, que eleva em 10 pontos, tem uma correlação de 10 pontos, que é super interessante. Claro, você tem que escutar quem está no território. Você não pode tomar decisão de maneira top-down todo o tempo. Não faz mais sentido. Nós temos uma aposta, e aí é um pouco mais técnico algumas coisas, mas mesmo assim eu vou falar, na decolonização das relações filantrópicas, da prática filantrópica, que é o quanto você abre mão das suas certezas. Eu sempre digo que quem está em institutos e fundações é só uma parte. Assim, esse saber ele não é magnânimo. Quem está no território tem um saber que é incomparável para quem não está. E isso é uma soma de saberes, não é que um é melhor do que o outro, mas é uma soma de saberes. Uma vez que é uma soma de saberes, o processo decisório também faz sentido, muito sentido, levá-los em consideração. Agora, a escuta, ela pode ser pela metade. Tipo, não, eu fui lá, tal, mas as decisões são mais ou menos essa, está alinhado aqui com o negócio. Depois eu vou querer falar do alinhamento ao negócio. Então a gente só tem que ficar muito atento o que está por trás dos tópicos, dos principais tópicos que aparecem ali. Porque eles são bonitos, são declarações bonitas, mas a prática, a gente sempre tem que manter um alto grau de criticidade nisso. Por fim, para fechar, alinhamento ao negócio. Como está dito, tem um ganha-ganha. O meu convite para vários institutos e fundações é o seguinte: me parece que quanto menos alinhado ao negócio, no sentido mais imediato, vou fazer aquilo porque é a minha área que faz aquilo, então eu vou incentivar aquilo, pode ser ainda mais republicano.
Então, você fazer investimento social privado desprovido do seu interesse imediato da sua empresa também tem um grau de republicanismo que é bom para esse país. Assim, é muito complexo o momento que a gente vive. Creio que não tem nenhum brasileiro, nenhuma brasileira, nem do andar de cima desse país que esteja satisfeito com o momento que nós estamos. Portanto, ser republicano para fazer investimento social privado me parece que é algo que as empresas não podem abandonar de maneira alguma. Ou seja, fazer investimento social privado não necessariamente olhando para o que é bom para a empresa, ainda que a gente não perca isso de vista, mas, sobretudo, o que é bom para o país. Paro por aqui. Obrigado. Não foi que cortaram seu tempo não, viu, Cássio? Não, a Maria, pode ter parecido, mas não foi isso. Ela falou assim, para agora, vou parar tudo. Eu acho que até... voltou. O microfone acho que também não estava... Não, o microfone continuou, foi o meu único aliado. Perdi as luzes. Não, obrigado, Cássio. Desculpa aí pelo imprevisto. Acho que 2 pontos muito interessantes que você traz. Essa discussão, de fato, do não alinhamento proposital, dá muito pano para manga, né? Acho que a gente pode conversar demais sobre isso, porque, de fato, quando você vem para uma filantropia que não carrega, por vezes, o viés estratégico, mas é uma filantropia dentro dos conceitos originais da filantropia, de doação, de fato, ela tem seu valor e ela precisa ser vista dentro desse universo, concordo totalmente. Acho que outro ponto que você traz bem interessante é quando a gente fala, quando você fala que o processo de escuta é diferente do processo de empoderamento, né? Escutar e levar em conta aquilo que está sendo, o que os stakeholders estão trazendo como insumos para a definição de uma estratégia de investimento social, sem dúvida que faz todo sentido, mas mais do que isso é importante também que a gente empodere a ponta, que é onde de fato o conhecimento está. Então acho que são 2 pontos sensacionais aí que você traz para a gente. Obrigado, Cássio. Cris, a Cris, descobrimos agora que temos alguns caminhos em comum aí, né? Fizemos a mesma graduação, as mesmas... Enfim, descobrimos isso há pouco. Mas, Cris, acho que a gente falou um pouco também da valorização das agendas coletivas, né? O quanto isso também é importante, o quanto o estudo traz a importância disso, né, na performance de sustentabilidade. E o Pacto Global, evidentemente, é hoje a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, né? Então, entendendo que isso é uma agenda coletiva, evidentemente, queria entender com você também como que você enxerga a receptividade do setor empresarial em relação às iniciativas, né, de engajamento sustentável que o Pacto traz. Perfeito, obrigada. Bom dia, pessoal. Aí, complementando um pouco as falas, quem fala por último vai ficando mais difícil, né? Porque a gente quase que não sobrou. E aí vem os ODS, né, gente? Então, assim, eu estou gestora da área de gestão do conhecimento do Pacto Global da Rede Brasil, que nasceu com a provocação do Kofi Annan, então secretário global da ONU em 2000, para que a gente pudesse endereçar os ODS pelas empresas, né, pelo viés corporativo e empresarial. Então, primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz de ver o estudo, de estar com vocês. Sou da geração #cheguei quando aqui tudo era mato. A gente, nessa trajetória, a gente já recebeu várias, às vezes estímulo e às vezes alguns desestímulos, do tipo, acho que essa coisa que vocês gostam de fazer já passou, vamos em outra onda. Não é onda. Fico muito feliz de a gente poder ter um estudo tão relevante, tão conectado com a estratégia. E lá no Pacto, a gente tem existe uma definição, né, uma divisão de territórios, né, porque os ODS eles são globais, né? Então, assim, tudo acaba sendo transversal. A gente falou aqui de várias palavrinhas que conectam com estratégias, então, materialidade, stakeholder, diálogo com comunidade. Fico muito feliz que um ponto muito forte do estudo tenha sido valorizar os atores locais, o que significa que esse diálogo está acontecendo, evoluindo um pouco mais, como o Cássio falou. Não existe espaço para as empresas trabalharem, definirem o investimento social privado na planilha do Excel dentro do escritório, baseado só no negócio. E aí, quando o Cássio fala de olhar além do negócio, você conecta a sua materialidade, e a materialidade sempre está conectada com os ODS. Então, a gente ajuda lá no Pacto
além de ter esse radar de visão completa, sinérgica entre os ODS, a gente tem 10 movimentos, né, assim, fazendo um pouco propaganda, né, das iniciativas, que, voltando um pouco sobre os ODS, eles são os ODS já nasceram como uma gestão de crise. Né? A gente tinha o mundo naquele cenário, são 17 maneiras de você endereçar 17 tópicos para tudo. Aí a gente fez um recorte a partir de 2022, num movimento chamado Ambição 2030, onde a gente recorta ainda mais esse número e conecta diretamente com a iniciativa privada. Como é que as empresas vão endereçar? E aí, nesses 10 movimentos, a gente tem ali uns, não vou lembrar de todos, mas assim, o universo do pacto está conectado dentro dos 10 princípios universais, que são direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Dentro desses 10, eu acredito que a gente tem uns 5 só voltados a direitos humanos, pessoas, e que está diretamente ligado ao investimento social privado. E aí, os números do estudo refletem um pouco como essa evolução e o nosso trabalho lá atrás, militantes, estratégicos, apaixonados e todos os adjetivos, né, que agora fazem sentido, fazendo aquele connecting the dots do Steve Jobs lá atrás, eles se conectam de maneira que as empresas conseguem endereçar a sua estratégia e conectar e alinhar também diretamente ao negócio, mas trazendo esse despertar de consciência para que ele vá além dessa visão mais diretamente buscando resultado. Né? A gente precisa olhar para as empresas entendem cada vez mais que olhar para a sociedade e olhar para esses índices que externamente se apresentam, se conectam de maneira transversal ao negócio. Então, por exemplo, direitos humanos, ele não aparecia no estudo anterior. E a gente teve uma provocação da mudança dos indicadores do GRI, que depois da pandemia, quando a gente olhava, antes a matriz de materialidade nas empresas, ela era feita por 2 eixos, percepção de stakeholder interno e externo. Se direitos humanos não aparecesse na materialidade para ninguém, ele não entrava como tema material. E aí, onde é que está? Quem está cuidando disso? É só o GIF? O IDES está movimentando? Então, assim, são as fundações? A gente não pode. E aí, o GRI foi lá, vamos organizar isso aqui. E aí, essa mudança ela vai se conectando e ela vai começando a aparecer. Então, essa é a parte do meu primeira fala do feliz. Porque aí a gente vai puxando para as ações diretas das empresas. A gente vai de um ponto que a gente fala filantropia estratégica, que sempre foi, né? Sempre tem uma estratégia por trás daquilo. E aí a gente pode dar um salto para aquilo que é super relevante agora, que é a due diligence. A due diligence de direitos humanos. A gente acabou de fazer um curso agora, oferecer um curso pelo Pacto, que é como a gente fiscaliza, como é que as empresas fiscalizam, entre aspas, aquilo que autodeclarado os seus fornecedores comunicam que cumprem de acordo com os contratos. Então, assim, começou a acontecer uma série de questões, enfim, não vou citar nenhum tipo de elemento, mas a nossa responsabilidade na cadeia. Então, como é que as empresas têm reagido? Elas têm conseguido acompanhar um pouco mais, né? E esse nosso trabalho de levantar indicadores, apontar onde de fato esse pilar estratégico se conecta, ele acaba tendo muito mais relevância, porque sim, a gente tinha razão. Né? Então, é um esforço coletivo. E aí eu queria complementar, não sei como é que está o tempo aqui, mas eu queria complementar falando que, além dos recursos, e que iniciativa privada, filantrópica e etc., elas são necessárias, às vezes a gente faz o investimento social privado sem movimentar recurso, porque é via parcerias. O que está acontecendo aqui, a gente tem uma empresa, instituições, 3 organizações não comerciais, e as coisas acontecem, então precisa ter vontade e realmente esse desejo de articular e trabalhar realmente em rede, que é o que a gente faz lá no Pacto e nós todos aqui também, nesse propósito. Obrigada. Perfeito, Cris. Obrigado.
Acho que isso que você traz também é super importante, né? O resgate da ideia da colaboração, né, do setor, né? É fundamental a gente trabalhar de maneira colaborativa, porque são muitos desafios para serem resolvidos, né? E a ideia é que a gente trabalhe ainda mais. Acho que teve um estudo que a gente lançou, que são as tendências da filantropia também, que mostram como a gente está vivendo uma policrise, né? E para você resolver algo tão complexo, é preciso trabalhar de uma forma complexa, de uma forma em que se misturam os conhecimentos e que essa colaboração de fato aconteça na prática, né? Então, concordo bastante com isso tudo. Enfim, olhando o tempo, a gente tem aqui mais 10 minutos, eu vou abrir para uma rodada de perguntas, 5 minutos, depois para uma fala final de cada um de vocês. Então, só uma rodada de perguntas. Alguém tem alguma pergunta, por favor? Por favor. Queria direcionar aqui ao Cássio, e a Luciana também acho que toca nessa questão quando ela fala sobre redes. Eu acho super provocativa as suas colocações da questão da decolonização, da questão do não alinhamento necessariamente ao negócio, né? Eu tenho curiosidade de saber assim, quais são os efeitos práticos dessas provocações junto aos institutos e fundações que fazem parte do GIF. Mas o que eu queria endereçar mais a minha questão é se há algum movimento que o GIF tem feito para ajudar na reflexão sobre o processo da estruturação de quem está na ponta. Porque a gente está discutindo aqui sobre investimento social privado, e a Luciana traz essa abordagem, que é, muitas vezes, a dificuldade operativa de fazer com que esse recurso, de fato, seja canalizado na ponta, operativo na ponta, sem ter megas estruturas, grandes mediadores para ter a responsabilidade da execução desse recurso. E aí você vai olhar para as organizações de base, para as organizações de pequeno e médio porte. Eu sei que não é o escopo especificamente de atuação do GIF, mas só que você falou de um valor extremamente expressivo, uma mola indutora super significativa para que, de fato, a filantropia seja estratégica na prática, né? Que é quem está lá com o pé no chão, executando e realizando. A Luciana traz lá o exemplo do fortalecimento das redes, fora do eixo Rio-São Paulo. Eu fiquei curioso de saber um pouco sobre isso. Obrigado. Eu vou passar para o Cássio. Tem mais uma? Tem mais alguma pergunta? A gente já faz de uma vez, finalizando o tempo. Aqui. Bom dia, meu nome é Catarina, eu faço parte da Fundação ArcelorMittal. Um prazer estar com vocês aqui hoje, né, Cássio? Conheço também. A minha pergunta, ela foge um pouquinho, mas eu queria muito entender, né, porque nós temos aqui também outras grandes fundações presentes. Eu acho que, para além do que nós estamos discutindo, existe um índice também que influencia muitas decisões, né, hoje do investimento social privado, que é a RepTrak, a pesquisa de reputação. Isso gera uma força, muitas vezes, também que impulsiona o direcionamento dos investimentos. As grandes fundações, as grandes empresas precisam desse colchão reputacional para sustentar a marca. E muitas vezes, se isso não é bem trabalhado, a gente direciona o esforço para o lugar errado. Sabe? Eu queria entender do Cássio, que tem essa representação coletiva e de outras fundações, como trazer uma balança, sabe, entre o investimento social privado, o ESG e RepTrak, se é possível. Obrigado. Acho que os três podem talvez comentar um pouco as duas perguntas, dar um minuto, um minutinho, posso, né? A Marina sempre ali me olhando feio, posso, né, Marina? Um minuto cada um, pelo menos. Então vamos lá, vai. Tô com medo da Marina. Eu fico com medo dela também, viu? É normal. Desculpa, se apagar a luz eu sei que é pessoal agora. Eu tenho certeza que é pessoal. Vou falar rápido, claro. Um ponto, eu esqueci o seu nome, você falou? Donádio. Eu acho que tem um ponto aí que talvez esse processo que está acontecendo da Mackenzie Scott, como eles chamam, dar um gift para o IDS, para o GIF, para outras organizações, passa um pouco por aí. Tem uma questão de confiança. Você precisa confiar, e é possível. O estudo mostra, fazer investimento social privado faz sentido. Não está nem falando qual.
a maior parte dos associados do GIF, eles executam seus próprios projetos do orçamento, né? E uma parte menor faz doação. Mas fazer doação é fazer investimento social privado também. O que a gente defende no GIF? Não precisa ser só doação, pode ter um equilíbrio. Mas a confiança de como você deposita aquilo, uma doação livre e direta, é algo audacioso. Assim, e traz resultado. Então, eu acho que tem um elemento aí de trabalhar a cultura de doação e trabalhar na cultura de doação a leitura de confiança que, por vezes, falta. Aí tem um diálogo compliance, né? Ai, mas como eu vou doar sem saber? Muda. É possível, não é uma PEC, é só uma norma interna. Muda. Dá para fazer várias coisas. Só vou querer citar mais 2 coisas. Pessoal, só ainda a coerência das coisas. Certamente ninguém tem dúvida de que homens e mulheres são capazes iguais, se as mulheres não forem mais capazes que os homens, né? No investimento social privado, assim, para ter paridade no conselho entre mulheres e homens, no ritmo que está, vai demorar mais 20 anos. Tem muito mais homem tomando decisão do que mulher. Outra coisa, vai demorar 60 anos para que todos os institutos e fundações do GIF tenham uma pessoa negra no seu conselho. E por que eu estou falando conselho? Porque tem a ver com governança, tem a ver com coerência, sobre o quanto você faz as coisas que você quer fazer. Então, só quero ilustrar, porque eu não poderia deixar de falar que a questão racial ela é central nesse país, mas nesse ritmo a gente vai ter que malhar muito mais. Catarina, colchão reputacional é uma super pergunta, mas eu acho que é um pouco de cafezinho para a gente tomar, porque eu estou com bastante medo da Marina. Mas eu acho que tem um casamento que é líquido e certo. Fazer investimento social privado, a empresa dizer não quero só lucrar, aumenta a sua reputação, né? Aumenta, não tem nenhuma dúvida disso. Mas eu só vou parar aqui com essa resposta muito rasa e a gente pode conversar um pouco mais por causa do tempo. Super obrigado, pessoal. Obrigado, Cássio. Luciana? Bom, acho que só complementando aqui, quando a gente fala, né, de fortalecer redes, acho que tem 2 componentes importantes. Tem que ser com ator local. Né? Então, quando a gente criou esse projeto aqui com o esporte, a gente não pegou alguém de São Paulo para ir lá dialogar com os projetos do Norte e Nordeste. A gente encontrou projetos do Norte e Nordeste que tinham capacidade de construir essa rede. Então, acho que esse é um fator. E 2, leva tempo. Então, não é um projeto de um semestre. Não é uma aula de 8 horas. Não é uma conversa rápida. Esse nosso projeto está indo para o 2º ano. A gente já viu resultados ano passado, mas ele está indo para o 2º ano. E provavelmente ele vai durar mais tempo. Né? E um terceiro ponto, pensando aqui, a gente precisa multiplicar isso para outras empresas e outros parceiros. Porque na hora que eu fortaleço essa rede, eu vou ter lá, 100 projetos de qualidade. Eu aqui não vou conseguir apoiar os 100. Mas eu sei que o selo de qualidade do banco ajuda esses projetos que passaram por essa capacitação a conseguir recursos em outras empresas. Então, a gente tem aqui também essa responsabilidade ou esse desejo de também alavancar o conhecimento desses projetos para outras organizações que muitas vezes deixam dinheiro incentivado na mesa. Né? Porque não tem um bom projeto na mão. A gente fala, não, a gente tem uma lista aqui. Né? A gente já olhou, já passou por todo o nosso fluxo. Confia, tem uma lista de 100 projetos aqui que você pode apoiar. Então, é uma construção que leva tempo e que é coletiva. Só para fazer aqui uma fecho. Obrigado, Luciana. Cris? Vou tentar ser bem rápida aqui também, amarrando um pouco o que os colegas trouxeram. Bastante a questão da reputação e alinhado ao que a gente trouxe. Quando a gente tem toda a iniciativa lá na ponta, ela parte da reputação de alguém. Alguém, para se fundar um instituto, uma iniciativa, um movimento, um grupo, tudo isso nasceu baseado no comportamento, no desconforto, no incômodo de alguém ou alguém que começaram aquele movimento, aquilo cresceu o suficiente para buscar mais recursos e alguém acreditou naquilo. Evoluindo, exponenciando para as instituições que a gente tem hoje, a gente consegue, com base nos estudos, com base nessa continuidade de avaliação de qualidade, de reputação de quem a gente apoia, e alinhamento de mensagem de quem está apoiando,
a gente consegue sim fortalecer esse colchão. E é uma roda. É uma roda, porque a gente, eventualmente, a instituição pode não estar alinhada aos valores ou à prática, aquele chamado walk the talk, de quem está tentando apoiar. Então, sim, a reputação, junto do risco, ela é colchão de proteção para que a gente consiga falar de propósito, conectar com estratégia e fazer esse recurso chegar. Seja incentivado, próprio, doação, seja qual o carimbo. Mas é que ele não pode nunca... essa roda não pode parar de girar. A gente visto a pandemia. E agora, enfim, outras crises. Então, acho que sim, é um tópico relevante para café e para outras conversas. Mas sim. Obrigado, Cris. Bom, eu queria agradecer demais a gentileza, né, Luciana, Cássio, Cris, de ter debatido com a gente esses achados. Eu acho que tem muito pano para manga ainda, né? A gente ainda tem muita coisa para discutir, seja num café ou não, mas acho que os tópicos foram trazidos, o espaço ainda é pequeno para tanta coisa que a gente pode refletir a respeito. Mas, enfim, fica a semente aqui da discussão. Obrigado a vocês, obrigado a todos. Eu vou chamar agora ao palco a Denise, que é a nossa gerente sênior de monitoramento e avaliação, para conduzir o painel Aliados da Agenda ESG, Transparência, Métricas e Comunicação. Obrigado, gente.